dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, como toda segunda-feira saiu o Boletim Focus do Banco Central, divulgado pelo Banco Central, mas que reflete a opinião do mercado financeiro e dos analistas, e seguiu a tendência, né, que tem ocorrido. Reduziu um pouco a projeção de inflação para 2025 e para 2026. Pouca coisa, mas reduziu, continua esse movimento. E também uma pequena alta do PIB para esse ano. Então já estamos perto do fim do ano, né? Já fica mais fácil acertar, né, Miriam? Pois é. No caso, Sardenberg, o Focus a gente fica olhando porque ele começou há quatro semanas um movimento de colocar a previsão de inflação desse ano dentro do intervalo de flutuação. Então, isso aí virou notícia, né? Porque às vezes o movimento é muito pequeno e não significa uma tendência, não tem nada para comentar. No caso, tem. Porque no boletim de 10 de novembro, veio 4,55. Estava estável, parado nesse ponto aí, né? Pertinho do teto, sobrevoando o teto, mas sem mudar. Aí no dia 17 de novembro veio para 4,46%. Então, a primeira vez no ano que tinha ficado dentro do intervalo de flutuação. Na semana seguinte, 24 de novembro, ficou em 4,45, uma mudança pequena no segundo número depois da vírgula. Aí, no dia 1º de novembro, 4,43 e hoje 4,40. Então, a gente chegou quando a gente olha assim, 10 de novembro para 8 de dezembro, em um mês saiu de 4,55 para 4,40. O que significa isso? Como é que isso acontece, né? Acontece assim, alguns bancos vão fazendo em épocas diferentes as suas revisões. É por isso que quando cai um pouquinho cada vez, é que tem mais empresas, mais bancos fazendo o mesmo movimento de rever para um número nesse intervalo de flutuação, né? Tem gente que está apostando mais do que isso, tem gente que está apostando menos do que isso, mas a mediana é esse 4,40. Então, a tendência é terminar o ano dentro desse intervalo de flutuação, o que é um grande feito dado o começo do ano, quando a previsão era de uma inflação muito acima do teto e não tinha a menor perspectiva. Esse cenário não parecia possível no começo do ano. Os juros subiram, entraram no ano já subindo, né? Depois um verdadeiro choque de juros no final do ano passado, começo desse ano, e continuou subindo e ficou em 15%. Isso produziria o quê? Produziria uma recessão. Não produziu a recessão. Produziria muito aumento de desemprego. Não produziu aumento de desemprego, mas conseguiu reduzir a inflação. E não é só os preços que tem mais volatilidade, tipo alimento. Alimento tem muita volatilidade, né? Ele é uma safra que se quebra, o preço volta a subir, né? Mas mesmo produtos industriais, que depende de crédito, e aí realmente o efeito da política monetária, né? Depende de você vai comprar um produto industrializado, quero dizer, um produto industrializado. Você vai comprar, não vou comprar agora, os juros estão muito altos. Serviços também está muito mais estável do que estava antes, né? Está caindo. E no mês, o dado divulgado na semana passada do crescimento do terceiro trimestre no PIB foi de uma economia estagnada. Uhum. Então, isso aí conversa com o que vai acontecer com a taxa de juros, né? Muito pouca gente espera alguma mudança nessa semana, mas na semana que vem, no ano que vem, na primeira reunião do ano que vem, é possível que sim caia a taxa de juros. Sardenberg, Cássia. Miriam Leitão, bom, ficamos então para janeiro, né? Que a próxima, a reunião é amanhã e quarta, e depois tem uma em janeiro. Amanhã e quarta nada acontece, exceto, como eu falei mais cedo, para o Milton e para a Cássia, o comunicado. Exceto o comunicado. O comunicado pode trazer surpresas.
Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.